Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem noturna, sempre baseada, lógico, no nosso amado Evangelho. Luz e paz aí para o seu coração, muita luz e muita paz para a sua vida. Lembrem, para você poder participar desse bate-bola do bem, entra lá no nosso site, institutonamastê.com.br e manda sua pergunta aqui para mim. Combinado? Eu queria hoje responder a pergunta da nossa ouvinte. Ela fala o seguinte: Ricardo, eu tenho muita dificuldade de me libertar do passado. Eu vejo quando você fala para ter uma vida abundante, quântica, próspera, espiritualizada, enfim, tudo isso envolve se libertar do passado. Eu entendo que carregar mágoas e tristezas é muito ruim, mas para mim ainda é difícil. Eu lembro da minha infância pobre em que faltava tudo. Lembro do meu pai ausente, largando a minha mãe, a mim e o meu irmão. Lembro de como nós sofremos com tudo isso, Ricardo. Isso ainda é muito vivo na minha mente, no meu coração. E eu acho que essa energia está me travando. Por favor, me ajuda. Gente, o que acontece? O nosso passado, ele faz parte, claro, da nossa bagagem espiritual, né? Não tem como apagar o que aconteceu conosco. Não tem como você desver o que você viu. Não só nessa existência, mas nas existências anteriores. A vantagem, pelo menos, é que no caso das vidas anteriores a gente esquece momentaneamente, o que ajuda muito. Independente se você acreditar nisso ou não, não faz diferença nenhuma. Você esqueceu e crendo ou não crendo, mas está te ajudando. Mas o fato é que nessa existência a gente tem uma memória ativa. Então tem muitas questões que a gente se recorda. E aí é que mora o campo da sabedoria. Porque, assim como eu compartilhei o caso dela e todos nós temos as nossas histórias, você tem duas escolhas importantíssimas, gente, para fazer em relação ao seu passado. Uma, você fica nele, retroalimenta ele, relembra ele, queixa dele. Ainda que você tenha passado por muitas dores, você fica repetindo ele na sua mente, o que vai fazer você sofrer cada vez que você lembra das situações difíceis. Você vê, quem vive assim, a pessoa lembra 3, 4 vezes por dia dessa situação, fala dela para todo mundo o tempo todo e a toda hora. Cada vez que você fala, você está o quê? Fortalecendo as cadeias neurológicas no seu cérebro e vai sofrer. Cada vez que você fala e reforça o quanto você sofreu, você constrói vibrações negativas e retroalimenta essas vibrações. Qual que é a chance de você conseguir dar certo na vida e reescrever sua história vivendo assim? Zero. É só você pensar. Então, assim, eu não estou dizendo que é fácil mudar, mas a primeira chave da mudança é tomar consciência do erro que está cometendo. Foi o que aconteceu comigo, lá atrás. Eu também tive uma vida muito difícil em relação a alguns aspectos, né? Nós não estamos aqui para disputar dificuldade, mas uma ficha que caiu foi quando eu conheci o conceito de ressignificação. O que é ressignificação? É a arte de você olhar para o passado e dar um novo significado para ele. Por exemplo, quando você me falou aí do seu pai abandonando você e sua mãe, ou seu irmão, sua mãe, de verdade, eu imagino o tamanho da dor e da solidão, da revolta, da tristeza, enfim, das emoções. Provavelmente é isso que você lembra e sente toda vez que conta essa história, talvez até quando você escreveu sua mensagem aqui para mim. Mas vamos entender que você traga uma outra visão, que é o que o Evangelho nos propõe, né? O Espiritismo nos elucida e a espiritualidade nos traz. Que nenhum de nós está onde está por acaso, que apesar dos erros e dores que acontecem, tudo tem um grande propósito e que a gente precisa aprender a perdoar o que erra, mandando luz para ele e agradecer a Deus por já não sermos nós que estamos errando também. Quando você passa a ter essa visão, você passa a ver as pessoas que te magoam como pessoas enfermas, desconectadas. Lógico que isso não tira de você a insatisfação de não ter tido amor ou cuidado, mas tira a revolta. Tira a sensação de ter sido vítima, tira a sensação de que Deus esqueceu de você, porque você passa a entender que você é um agente ativo no processo. Que independente disso não justificar, claro, os erros de quem cometeu, né, esses erros no passado, isso te dá escolha de você remodelar sua relação com o passado. Isso, por exemplo, mudou meu destino. Quando eu comecei a estudar resiliência, que é a habilidade que pessoas que sofrem traumas, problemas graves têm de se recuperar, uma das características principais da resiliência é exatamente essa. São pessoas que, mesmo que não conheçam nada sobre a espiritualidade, instintivamente elas já fazem essa ressignificação. Elas reformulam na mente a interpretação do que viveram. Então elas literalmente transformam o limão numa limonada. Então é a pessoa que quebra a perna e transforma o quê? O karma num dharma. Sabe, já que eu estou em casa, eu não queria ter quebrado a perna, mas eu vou fazer as pazes com fulano, vou botar a leitura em dia, vou aproveitar a minha vida. Porque se eu deixar que a revolta tome conta de mim, além da perna, eu quebro a alma. Entendeu a ideia? Então isso vale para todas as áreas da existência. Por isso que se reconectar é importante. Porque todo mundo tem histórias, né, em relação ao passado, em relação a tudo.
Então, quando a gente se reconecta e se fortalece uns com os outros, é impressionante o poder do grupo. Eu gosto de repetir isso, nem Jesus fez a obra dele sozinho. Nem o Cristo fez a obra dele sozinho. Veja você. Até o Cristo andou com discípulos, com apóstolos. Veja, o Buda foi a mesma coisa. Gente, o poder do grupo, das pessoas que vibram, né, na vibração certa, é insuperável. Sozinho não dá. Lembre-se. Então, fortaleça-se na sua oração e aproveite também tudo aquilo que você tem ao seu redor aí para alimentar a sua reconstrução da sua vida, uma boa terapia, um bom autoconhecimento, que eu tenho certeza absoluta que isso vai te fazer super bem. Combinado? E obrigado a você, aqui no Brasil e no exterior, que compartilha as nossas pílulas inspiradoras do bem. Até breve! Até muito, muito breve!